gaiolas, que tinha pessoas que pintavam as unhas e passava base nas unhas, sabe? Pintava as unhas, passava base e tirava as cutículas. Eu via dentro de gaiolas. Os dedos dela era comidos, era apodrecidos os dedos dela, né? Lá em 1 Timóteo 2,9, vou deixar para a meditação da igreja, né? Elas todas engaulhadas e gritavam em desespero. Eu cheguei também numa sala e eu via uma televisão. Eu vi uma televisão. Eu no inferno, o Senhor me mostrava. Eu estando lá no inferno, o Senhor me mostrava uma casa em visão. Eu estando lá no inferno. Eu vi uma casa em visão. E na televisão tinha 3 demônios. Só que aqueles 3 demônios, eles tinham cara de animal. E eles tinham uma língua enorme. E a pele desses demônios era cor cinza. Eles tinham aquela. E aí o corpo ficava para dentro da televisão e as cabeças enormes, assim, umas cabeças enormes para fora. É tipo umas cabeças assim, sabe? É, do tamanho de uma cabeça assim de boi, só que era enorme mesmo. E o corpo para dentro da televisão e só a cabeça para fora. Era assim, aqueles demônios. E aí eu via uma casa de uma mulher. Tinha um sofá enorme assim e 5 mulheres sentavam assim no sofá. Era uma família crente, sabe? E ela estava com saia, composta, tudo, e ela sentava assim no sofá para assistir televisão. Aí quando elas sentavam para assistir televisão, daqui a pouco eu olhei para elas e elas já não eram mais 5 mulheres crentes. Elas eram 5 cobras e 5 demônios. Eu olhava elas, elas viravam cobra, elas começavam a rastejar pelo chão, pelo sofá, subir assim. E aí eu falei, meu Deus, essas mulheres virou cobra, Jesus, essas mulheres agora são demônio, como assim? Aí o varão de branco falou assim, todo aquele que assiste televisão não tem parte comigo, não adianta, não vai subir. Essas são como as virgens loucas, orando, se santificando, porém não vigiando, não tem parte comigo, precisa me aceitar de novo. Ele falava dessa forma. Então tinha pessoas no inferno por conta que assistia televisão, bem? Pessoas da igreja que assistia televisão e pessoas também do mundo, né, que assistia também. E lá eu fui andando, eu vi um mar de fogo, que eu vi um homem que amava mais o seu dinheiro do que a Deus. Ele estava ali porque ele amava a riqueza deste mundo mais do que a Deus, né? E ele estava ali. Eu vou deixar a palavra para meditação lá em Tiago 5:2 e lá em Lucas 18:25 também, né? E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo, porque a maioria dos mares de fogo que eu via no inferno parecia como se fosse reta, funda, reta, igual a piscina, sabe? Mas aqueles mar de fogo que eu comecei a ver, era mar de fogo tipo em forma oval. Só que nas lateral, embaixo, em volta, tudo tinha como se fosse facas pontiagudas, um monte de facas pontiagudas. E lá nesse mar de fogo era jogada as mulheres que usavam anticoncepcional. Elas tinham o peito arrancado e pendurado só com a pelinha de baixo, mas o peito não caía. Elas ficavam assim sangrando, sabe, gritando. Você viu o corpo dela assim todo cortado por conta daquelas lança. Esses mar de fogo que eu via foi os piores mar de fogo que eu nunca imaginei ver na minha vida. E aí ela estava toda assim cortada, assim, o seio cortado, mas elas continuavam ali vivas. E eu falei, que elas estão aqui? O senhor falou, porque elas usavam anticoncepcional. E eu fui andando. Eu vi o mar de fogo das mulheres que usavam calça também. Aí era um mar de fogo que era para as mulheres que usavam calça. E ali eu fui andando. Deixar também a palavra de meditação Malaquias 3:18, amém? E ali eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no mar de fogo que eu vi uma mulher, uma única mulher, não tinha mais, era só uma. E aquela mulher, o varão de branco falou que ela estava aqui porque ela tinha um bebê recém-nascido e ela usava o pezinho do bebê para sentir os desejos dela carnal, por isso que ela estava ali. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no mar de fogo dos estrupadores. Eles também estavam no mar de fogo que tinha um monte de lança, um monte de faca pontiaguda, aquele monte de coisa neles. Além de o mar de fogo, o fogo tá queimando, tinha aquelas lanças. Então eles tentavam escapar e se cortavam todinhos. Então eles tinham muito cortes no corpo todo, o corpo todo cortado. Mas mesmo assim eles não morriam. Eles não morriam.
lá em Romanos 6,12, amém? Eu vou deixar para a meditação de vocês também. Quando eu vi o mar dos homossexuais, né? Era muito grande o mar deles, e também era um mar oval, não era um mar reto, era um mar oval, cheio de lanças no fundo. Só que quando eu olhava para eles, eles tinham o crânio partido no meio, a cabeça aberta, como se tivesse, sabe, como se decepado e pendurado uma parte do crânio para trás, e os miolos, a massa cefálica saía para fora, e junto da massa cefálica saía bichos e entrava bichos de dentro do crânio deles. E aí eu fui andando. E aí eu via um monte de lagos vazios, muitos lagos vazios. E eu falei assim, nossa, tá tudo vazio, você tá me mostrando um lago vazio? E aí ele falou assim para mim, não, quanto maior o pecado, mais fundo a pessoa está no lago. Então, quanto maior o pecado da pessoa, mais fundo a pessoa estava no lago. Tinha mar de fogo que eu não via ninguém, mas a pessoa estava lá dentro. E eu fui andando. Eu cheguei assim, eu desci dois corredores, assim, dois degraus, cheguei numa sala enorme, que eu vi uma mesa, mas aquela mesa, ela era muito grande. E tinha todos os tipos de brinco, pulseiras, piercing, colar, alargador, correntes, anéis, tudo. E aí, no final da mesa, eu comecei a ver presilhas. Presilhas, aquela bico de pato, uma presilha de flor grande, uma presilha de laço, aquelas presilhas de laço com rendinha que eu usava também. As outras, a maioria, era presilha de madeira, tinha muita presilha de madeira também. Hoje eu tenho medo mesmo, né? E aí, aquele varão de branco falou assim para mim: eis que foi apresentado crianças inocentes para ter uma grande venda dessas presilhas. E quem usar será cobrado do sangue inocente daquela criança. E aí eu peguei e fui sair dali, né? Eu vou estar também contando outro arrebatamento, que esse já é o terceiro arrebatamento. E aí eu vou estar contando, né? Eu via um mar de fogo e eu andava assim e eu comecei a ver gaiolas. Dentro daquela gaiola estavam as mulheres que faziam chapinha, alisamento, progressiva, babyliss, gradativa, permanente. Tudo quanto é coisa no cabelo, né? Tudo quanto é coisa no cabelo. E aí, quando eu vi aquelas milhares de mulheres fazendo dentro daquela gaiola, elas estavam em desespero, os cabelos delas assim, tudo para cima, assim. E eu olhava para elas, daqui a pouco, o Senhor me permitiu ter uma visão lá, desses negócios de chapinha, tudo, Deus teve um particular comigo. E aí eu via como se fosse uma multidão de bichinhos, tipo parecendo como se fosse barata, barata do tamanho de um limão, pegando fogo. É tipo como se fosse barata pegando fogo, mas era milhares. Vinha assim pelo chão da gaiola e subia nas mulheres. Então, quando eu olhava para as mulheres, eu não via, elas, eu só via os bichos nelas. Elas eram forradas de bicho, nem dava para ver o olho, nem dava para ver a boca. Os bichos tudo pegando fogo. Aquelas baratas pegava fogo e queimava elas tudinho, mas elas não morriam. E eu fui andando. Porque Deus ele fez o nosso cabelo natural e Deus ele quer que nós ficamos natural para ele. Eu cheguei também numa gaiola que eu via pessoas que faziam musculação, tudo dentro engaiolado. Eu via também gaiolas de pessoas que usava camiseta regata, que andava sem camisa. Eu via gaiolas com homens que usavam shorts. Eu via gaiolas. E eu via gaiolas que tinham homens que tinham os órgãos sexuais na testa. Eles tinham os órgãos sexuais na testa, porque eles pecavam no olhar, ele ia lá e cometia masturbação, por conta das mulheres. Tudo engaiolado. E eles ficavam dentro da gaiola gritando, gritando. Eles eram atormentados por demônios. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eles gritando, gritando. Além de a pessoa ela ter o tormento de estar sendo queimada, eu via como se eles também eram atormentados por demônios. No quarto arrebatamento que Deus mostrou, eu vi os viciados. Os viciados, eles estavam dentro do mar de fogo que tinha lanças dentro deles. E eles é como se eles, sabe, é como se forçasse para vomitar, eles abriam a boca. Mas de dentro da boca deles, os bichos do inferno, eles são enormes. As larvas, elas são mais grossas que um dedo. E as minhocas,
elas são grossas igual cobra. Ele tipo forçava como se fosse vomitar. Ele abria a boca, saía a minhoca. Só que a minhoca, ela chegava a ter grossura de um copo. Quando ela passava, assim, pela garganta, você via ela passando pela garganta, mas saindo pela boca. Você via ela passando pela boca, pela garganta. E aí saía aquele bicho, aquela minhoca. E aí a pessoa continuava gritando. Daqui a pouco abria a boca e saía aquele bicho de novo. Aquela cobra. Aquela minhoca grande, né? E aí ele gritava, gritava, daqui a pouco saiu o bicho de novo. Era assim o tempo todo. Aquele bicho entrava e saía dele. Essas eram as pessoas que eram viciadas, né? Por isso que também eu já deixei o versículo acerca disso, amém? E eu fui andando. Eu via o mar de fogo das pessoas que praticavam depilação e tiravam as sobrancelhas. As mulheres, eu via, em cada pelinho que ela tirava da perna, do corpo, saía um bicho. Aquela larvinha preta que eu te falei, que é da grossura de um dedo. Como se fosse mais o grossinho do que um dedo, sabe? Saía das pernas dela, em cada pelinho que ela tirava, saía o tempo todo. Elas gritavam, e elas pegavam a mão, seguravam os bichos e puxavam os bichos das pernas. Quando elas puxavam os bichos, no mesmo lugar que ela tinha tirado o bicho, nascia de novo o bicho, saía de novo os bichos. E elas pegavam e puxavam aqueles bichos o tempo todo, aqueles bichos saindo de dentro dela. Se elas mexiam na sobrancelha, saía da sobrancelha. Se ela mexia no buço, saía do buço. Se ela praticava a depilação, saía da onde que ela praticava. E eu fui andando. Quando eu vi o corpo das, sabe, as pessoas que estavam ali no inferno, que fazia cirurgia plástica, eram milhares assim de pessoas. Mas o inferno todo, ele fede muito, muito, muito. Nossa, o inferno fede demais, muito. O inferno é muito fedido. Mas aquele mar de fogo das pessoas que fazia cirurgia plástica, era um mar de fogo tão horrível, tão fedido. O corpo das pessoas, as pessoas todas que faziam cirurgia plástica fedia, parecia que elas tinham câncer nelas. O câncer todo estourado e saiu um monte de bicho delas. Na onde que ela tinha feito cirurgia plástica. Quando ela estava viva. Esse foi o quarto arrebatamento, bem? E agora eu vou contar da parte do céu. Quando o Senhor me mostrou aquele último mar de fogo, que tinha milhares de pessoas caindo o tempo todo no inferno, tem milhares, muita gente caindo no inferno o tempo todo. Muita gente, muita gente. Né? Muita gente mesmo. Se você for olhar estudos e ver quantas pessoas morrem por hora, por minuto, é milhares, é muita gente. Eu cheguei assim, eu cheguei numa fila assim, depois eu fui subindo, e eu apareci numa fila. Quando eu olhava assim, para as paredes daquele lugar, pro chão, o chão ele era um branco que tinha luz, que brilhava, o branco do chão brilhava, o canto assim daquele corredor assim parecia nuvem, muito lindo. E aí eu olhei lá pra frente, eu vi um anjo do lado da mesa, que ele tinha em torno de uns 3 metros de altura, sabe? Os anjos eles tinham uns 2 metros, 3 metros de altura, esse era o tamanho que eles tinham, né? 2 metros e pouco, 3 metros, porque eu tinha uns 2 metros e ele era maior que eu. Eu era menor que o anjo, né? Meu tamanho era menor que o anjo, mas eu era maior do que quando eu estava viva, porque eu nunca dou um passo